Amém? Então isso é algo poderoso. Talvez você começou o jejum e você tinha aquela consciência de que Deus habita no seu espírito. Mas agora, depois do jejum, talvez a sua consciência de que você não está mais sozinho, de que o Espírito de Deus habita em você, e isso é tão poderoso porque você pode ter comunhão com Ele todos os dias. Ao fechar os seus olhos, né? Ou quando você abre os seus olhos de manhã, você pode falar com Ele. Pode dizer bom dia, Espírito Santo. Né? Talvez você ainda não leu aquele livro do Benihim. Bom dia, Espírito Santo, e bem-vindo, Espírito Santo, né? É algo tão poderoso, porque é a consciência de que o Espírito Santo está aí, que ele flui na sua vida, que ele vai te usar, que ele vai manifestar de maneira sobrenatural na sua vida e através da sua vida. Amém? Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, alinha o nosso coração, as nossas vidas, de acordo com tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, na primeira semana do jejum, nós lemos sobre o que o Espírito Santo de Deus faz fora de nós. Vimos todo o poder que ele tem para operar fora de nós. Na segunda semana vimos o quê? O que o Espírito Santo de Deus faz aonde? Dentro de nós. Quer nos transformar e nos fazer a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Amém? Amém? E a terceira semana, que é essa que nós estamos encerrando, é que o Espírito Santo, ele opera por meio da igreja. Ele opera quando nós nos reunimos. Você sente isso? Você consegue sentir isso, irmão? Quando você sai da sua casa e vem para o culto de celebração, quando você sai da sua casa e você vai para a sua reunião de célula, e você chega ali e você vê o sobrenatural, as coisas acontecendo, não é qualquer reunião. Talvez você vai numa reunião da empresa, não ache que é a mesma coisa quando você está na reunião de célula. Há um ambiente poderoso, sobrenatural, permeado da presença de Deus, amém? A vida de Deus fluindo, coisas acontecendo dentro e fora de nós. Isso é tão poderoso. Abre a sua Bíblia em Ezequiel 47, foi a nossa base dessa semana, Ezequiel 47, versículo 1. Coloca para mim, por favor. Ezequiel 47, versículo 1. Isso. Depois disso, o homem, olha só o que acontece com Ezequiel. Então Ezequiel teve a visão do Vale de Ossos Secos, se eu não me engano, em Ezequiel 37. E aqui Ezequiel 47, Deus dá para ele uma visão de algo que Deus queria fazer em Israel. Isso é para as nossas vidas também, isso é para a igreja hoje. Então olha só. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, de um lado da casa, do lado sul do altar. Ele me levou para a porta do norte, e me fez dar a volta por fora, até que a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito, e saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar das águas que me davam nos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que davam nos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que davam pelos lombos. Mediu outros 1000, e já era um rio que eu não poderia atravessar, águas que tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do rio. Olha só a coisa poderosa. E tendo voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Então disse: estas águas saem da região oriente e descem para a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá onde quer que passe esse rio. Haverá muitíssimo peixe. Aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que se passe esse rio. Junto eles se acharão pescadores de En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem as redes, e seus peixes, segundo a espécie, será cada peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas
os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio e as ribanceiras, de um lado para o outro, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a folha de remédio. Que coisa poderosa, irmãos. Então olha a visão do profeta. Eu não sei se acontece isso com você. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, vai imaginando o que está acontecendo. Então Ezequiel diz que ele saiu com o homem, e o homem começou a medir a profundidade do rio, e em um momento haviam águas só no tornozelo, depois nos joelhos, depois nos lombos, depois eram águas que só podiam atravessar a nado. E nessas águas que só podiam atravessar a nado, quando ele viu nas bordas, nas margens do rio, o que aconteceu? Tinham árvores. E a Bíblia diz que eram árvores do que, irmãos? Frutíferas, né? Que tinham fruto, onde a folha não murcha, a folha serve de remédio, onde não param os frutos. Também os peixes se multiplicavam, haviam ali pescadores, uma coisa sobrenatural, onde a água do rio chegava, o mar morto, né? A água salgada se tornava em água doce, e os peixes podiam viver ali. Então olha que coisa poderosa que acontece nesse contexto. Esse é um rio sobrenatural. E a primeira coisa que nós vemos na segunda-feira é que onde o Espírito Santo de Deus está, há o que, irmãos? O milagre da multiplicação. Diga comigo, o milagre da multiplicação. Ou seja, quando nós aqui nos reunimos, coisas sobrenaturais acontecem. Deus está com você, o Espírito Santo ele habita em você, amém, irmãos? Amém? Quando você ora na sua casa, o Senhor ouve, amém? Coisas sobrenaturais acontecem também. Mas tem um poder que é revelado só quando o corpo se reúne. É por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo escreve muitas das vezes: não deixei de congregar. Não deixa de congregar. Não deixa de estar com os irmãos. Não deixa de fluir no Espírito com os irmãos. Depois nós vamos ver, ele dá até uma ordem para o culto. Então veja como as coisas acontecem. Então quando nós nos reunimos, existe um ambiente de multiplicação. Multiplicação da presença de Deus. Existe um crescimento, existe uma resposta. É como eu falei semana passada. Às vezes você chega no culto até brigado com o seu cônjuge, mas daqui a pouco você não consegue. Daqui a pouco o louvor está tocando, você pega um na mão do outro, a presença de Deus vem, as coisas acontecem, o que era morte, agora virou vida. Você chega aqui sem sonhar, frustrado, magoado, ressentido, e aí de repente você começa a adorar o Senhor, o poder vem, alguém ora por você, algo acontece, seus sonhos são restaurados. Deus te enche de vida, algo sobrenatural acontece, o seu interior muda, as coisas fluem de uma maneira diferente. Talvez você chegue aqui passando por uma guerra, um problema muito difícil, e aí quando você adora a Deus, quando você está com o corpo, os irmãos oram, talvez não tenha uma revelação, uma palavra de conhecimento, como nós vamos falar daqui a pouco, coisas acontecem, Deus te dá uma palavra de sabedoria, vem uma estratégia e tudo muda. Você consegue me entender? Esse é o ambiente onde nós estamos reunidos. Diga para o irmão do seu lado, você precisa desse ambiente. É como o Wellington estava falando aqui sobre a conferência, no dia de Pentecostes. Né? Só tinha um dos 500, 120. E algo sobrenatural aconteceu. Pensa, no dia que Jesus ressuscitou, cadê os 12? Só tinha, né? Judas tinha se matado, Lázaro faltou naquele dia, talvez foi na padaria comprar pãozinho, faltou no culto. E aí, bem no meio do culto, Jesus aparece, só 10 vem Jesus. Aí depois ele tem que ir lá, aí Jesus aparece para ele, fala, só acredite se eu pôr a mão no furo. Tá me entendendo, sim ou não? Perdeu aquele momento, aquele ambiente. Então não desvalorize, diga para o irmão do seu lado, não desvalorize, irmão, a reunião da igreja. Não desvalorize quando a igreja se reúne. Não desvalorize o seu irmão. É por isso que a palavra do Senhor diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu vou estar. Olha esse rio começa pequenininho. Você já viu como que é uma nascente? Alguém aqui já viu como que é nascente, como que é uma nascente? Né? Eu já vi. Você vê assim, a água começa a aflorar do chão. Mas a nascente tem muita água? Não, a nascente é pouquinho. Às vezes é um rio bem rasinho. Começa ali, você começa a ver a nascente aflorando do chão.
né? Mas de repente ela começa a ganhar volume, tem os afluentes, começa a entrar mais água. O que é isso? É quando nós chegamos no culto, quando nós chegamos no ambiente de célula, onde nós estamos com os nossos irmãos e a oração começa a tomar forma. Algo começa a acontecer. A palavra de Deus diz que se nós concordarmos aqui na terra, terá sido ligado aonde, irmãos? No céu. Olha como é poderoso viver junto. Olha como é poderoso nós caminharmos juntos. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. O que é isso? Não, o inferno está atacando a igreja não, irmão. Somos nós que vamos para cima, derruba portão, avança, conquista, pega o que o diabo roubou, saqueia as vidas que estão indo para o inferno, amém? Esse é o poder da igreja. Então não ache que você, estando sozinho, que é o que mais o diabo fez na pandemia, né? Na pandemia, irmãos, era terrível. Eu vim aqui ministrar no culto, porque tinha eu, mais uns 3 gatos pingados aqui, da multimídia, fazendo culto online. Os irmãos assistiam em casa, depois alguns começaram a se reunir em células, né, clandestinamente, não é verdade? Nas casas, né? A igreja se reunindo clandestinamente, e aí as coisas foram indo, até que foi possível nós voltarmos. Mas veja que o diabo queria disseminar um vírus. Qual vírus? Deus tudo bem, a igreja não. Aleluia. Você pode andar sozinho, ande com Deus, mas esquece da igreja, esquece da reunião dos santos, esquece disso aqui que nós estamos falando. É o que o diabo quer te distanciar o tempo inteiro. Você está ali na semana, de repente você comete um pecado, um deslize, o que o diabo logo põe na sua cabeça? Está vendo? Para que você vai lá na igreja? Você estava no culto ontem, você levantou a mão, você adorou, no que valeu? Está sempre atacando o quê? A igreja, a sua vida espiritual, o lugar onde você reúne. Você está lá na célula, daqui a pouco o diabo quer fazer uma confusão ali, para você parar de estar com os irmãos. Ai, fiquei chateado. E aí você se distancia do corpo, e perde a vida. Diga para o irmão do seu lado, não se distancie do corpo, meu irmão. No corpo tem vida. Você está me entendendo? No corpo tem vida. Ah, mas no corpo também às vezes fica doente. É igual o nosso corpo, às vezes fica doente. Às vezes o dedinho dói, eu tô com um dedinho aqui que eu tô com a unha preta, que eu acordei de manhã para chamar minha filha, ela deixou aquele negócio no chão, aquele hoverbird, eu dei uma dedada, 6 horas da manhã. A unha tá até preta do bichinho, tadinho. Mas tá aí, tá sendo curado, restaurado, tá fluindo, ele tá machucado. Mas ele está bem, ele sobreviveu, porque ele está no corpo. Você está me entendendo, sim ou não? Diga para o irmão, você vai sobreviver, irmão, continua no corpo. No corpo tem vida, no corpo a presença de Deus manifesta, no corpo tem propósito. O rio está correndo para um lugar, o rio sabe aonde quer chegar. Isso é tão poderoso, irmãos, amém? 16º, o Espírito Santo e as margens do rio, como nós lemos lá no capítulo 47, põe o versículo 7 para mim, por favor. Diz que lá tem o quê? Abundância de árvores, versículo 12. Abundância de árvores, e que mais? Isso. Diz que lá também tem o quê? Árvores, e não vão faltar o que, irmãos? Fruto. Vai ter fruto. A folha não murcha. Viu que coisa poderosa? Isso aqui é um negócio sobrenatural. Porque todo mundo que tem árvore ou que mexe com plantio, com coisa do tipo, sabe. É na estação certa. É assim ou não é? Tem um tempo que as folhas têm que cair, tem que murchar. Tem esse tempo. Para depois o quê? Crescer de novo. Mas o que está acontecendo na visão do profeta aqui? Nunca murcha. A folha não murcha, pelo contrário, a folha serve de remédio, o fruto não para de vir, cai um, nasce outro, cai um, nasce outro. Você está me entendendo, sim ou não? Isso é algo que, irmãos, sobrenatural. Estando no corpo, com guerra ou sem guerra, você vai ver frutos na sua vida. Diga para o irmão do seu lado, cada vez você vai ver mais frutos na sua vida. Eu estava meditando nisso hoje. Eu estou na igreja, vou fazer acho que no final do ano, 24 anos. E eu, irmãos, eu sou fruto da igreja. Eu sou fruto da vida da igreja. Entende? É na vida da igreja. Eu passei no vestibular, eu me formei, vi tanta gente se perdendo na faculdade, indo para os bares,
tal, e eu ali, Senhor, cuida de mim. Eu no jovem, eu ali, conheci minha esposa, tem minha família, tudo fruto da igreja. A minha vida é baseada na igreja. Eu não tenho como contar a minha história sem falar da igreja do Senhor. Você consegue entender? Porque os frutos que eu tenho na minha vida são frutos que vieram o quê? Eu estar ligado à igreja, no corpo. Vai ter fruto, vai ter resposta, coisas sobrenaturais vão acontecer. Eu fico tão feliz quando eu vejo. Tem um irmão aqui da nossa igreja, quando ele chegou na igreja alguns anos atrás, ele vendia aqueles chips de celular. E depois ele foi montar móveis, né? E aí um momento, acho que foi logo depois da pandemia, ele começou a comprar um maquinário, abriu uma marcenaria, né? Começou a pegar lá um projetista, um arquiteto, e o arquiteto manda os projetos. E esses dias ele me chamou também, ele falou, pastor, mudei de lugar, estou contratando funcionário. Eu falei, meu Deus, mas era um irmão que vendia chip de celular, negócio de sem parar para o carro, não menosprezando quem faz isso, mas ele cresceu, a família cresceu, prosperou, e é tão poderoso ver isso acontecendo no meio da igreja. Você está me entendendo, sim ou não, irmãos? Algo transformador. Deus vem transformando, vem mudando, vem prosperando. É alguém que influencia, é alguém que é usado por Deus. Então a igreja é isso. A igreja começa a manifestar coisas das nossas vidas. Quando você para de exigir, diga para o irmão do seu lado, pare de exigir e comece a investir. Você consegue entender? Você já viu como que é comentarista de futebol? Galvão Bueno. Aí tá lá jogando o jogador, ele tá lá ele é só o comentarista. Ele critica, ele fala, daqui a pouco ele fala bem daquele jogador, daqui a pouco ele também tá falando mal. Ele é um crítico do futebol, né? Aquele Casagrande, eu não acompanho futebol, nem sei mais quem tem de comentarista. Mas é impressionante que ele não tá lá jogando. Se ele tivesse que chutar pro gol, acho que ele nem ia acertar um gol daquele tamanho, né? Mas ele tá lá criticando. Não sei o quê. Tem gente que tá na igreja e é assim. Ele tá lá e ele olha e fala, isso aqui eu não gosto. Isso aqui também podia mudar. Isso aqui não sei o quê. Mas quando nós sentimos parte do time, diga pro irmão do seu lado, você faz parte do time, da família. Melhor, como livro, pergunta para ele, você está igrejando? Porque quando você está igrejando, você começa o quê? A investir. Você fala, eu estou aqui, no que eu posso ser útil? O louvor da célula é péssimo. Tá bom, então faz melhor na semana que vem. Fala para o líder, eu posso fazer o louvor também? Eu quero fazer, pode me usar, eu quero ser uma bênção. A minha célula é muito fria. Você está lá, criatura, então manda fogo. Não fica esperando, né? Eu até brinco com os irmãos, com a liderança. Por quê, irmãos? Preste atenção. A nossa visão é que cada membro é um sacerdote. Quando eu cheguei na Igreja Videira, final do ano 2000, isso me chamou muita atenção. Preste atenção. Porque eu ouvi que Deus tinha um propósito para a minha vida. Isso mudou minha história. Falei, peraí, Deus me criou com atributos, de uma forma, Deus tem planos para mim, Deus tem um propósito. Eu não sou alguém que nasceu no mundo e que vou criando o meu destino, não. Deus tem um destino para mim que é o melhor de todos, chamado propósito de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre a carreira proposta. Diga para o irmão do seu lado, o Senhor tem uma carreira proposta para você. Ele tem um propósito. Consegue entender? Amém? E quando você entra nesse propósito, eu até brinco, porque a primeira vez que um irmão orou por mim, e ele falou assim, um irmão muito usado por Deus, ele disse assim, o propósito que Deus tem para a sua vida é servir. Na hora eu fiquei frustrado, porque eu queria que ele orasse e falasse assim, Deus te chamou para ser um apóstolo, um missionário, te chamou. Aí quando o cara falou assim, servir, sabe quando você dá aquela murchada igual o Chaves? Falei, nossa, eu pensei que ele ia falar algo glorioso. Servir. Mas sabe o que eu entendi? Que servir é maravilhoso. Fala para o irmão do seu lado, Deus colocou na sua vida
dons, atributos divinos, para você servir o corpo. Quando você entende, sabe como que eu descobri que eu tinha um chamado pastoral? Servindo o corpo, fazendo o que o irmão falou. Servindo, ensinando, participando, abençoando a vida dos irmãos, compartilhando na célula. Aí Deus vai te direcionando, você vai indo no rio junto com a igreja, a vida vai vindo, você vai tendo experiência com Deus no meio do corpo. Fala para o irmão do seu lado, você vai ter experiência com Deus no meio do corpo, irmãos. Olha que coisa poderosa, além de frutos, no 17º capítulo, nós vemos que onde esse rio chega, o mar morto, olha só coisa sobrenatural. O que é o normal? O normal é a água do rio, quando ela deságua no mar, o que acontece com ela? Ela fica como, irmãos? Salgada. Vira tudo mar, vira tudo água salgada. Mas aqui fala ainda do mar, mas ainda faz questão de falar do mar morto, porque o mar morto é um lugar tão salgado, né? Depois você pode pesquisar aí no Google, acho que um ser humano pode ficar uma meia hora só dentro do mar morto. Você entra lá, você boia sozinho, cada densidade da água, tem muito sal, não é verdade? Os animais não podem viver ali, porque a água é extremamente salgada, o mar morto é apenas um depósito. Mas a Bíblia diz que aonde chega essa água, algo sobrenatural acontece. Porque até o mar morto se torna um lugar, o que, irmãos? De vida, cheio de peixes, cheio de árvores ao redor. As coisas acontecem. O que é isso? Isso tem a ver com a minha vida e a sua vida. Isso tem a ver que onde a igreja chega, o ambiente muda. Você crê nisso? Foi tão bom quando nós chegamos aqui nessa rua aqui, a igreja. Há uns 5 anos atrás, por aí. Nós demos bolo para toda a vizinhança, passamos o telefone para eles, falando, olha, qualquer coisa liga para a gente. Qualquer irmão que estacionar no seu portão, pode ligar, porque nós não queremos incomodar. Nós estamos aqui para abençoar vocês. Não é? Entende? Porque onde a igreja chega, o ambiente muda, irmão. Você está me entendendo? Aonde chega uma célula, por que o diabo resiste tanto à multiplicação de célula? Porque ele sabe que onde uma célula chega, muda a rua, muda o quarteirão, muda o condomínio, muda o ambiente onde aquela célula está. Por quê? Porque é vida, é o rio de vida que está chegando e a morte está indo embora. Entende? Aonde você trabalha, quando você chega lá, chegou o que, irmãos? Fala para o irmão do seu lado, o rio de vida. Ou você chega na segunda e fala, não. O mundo é assim. Os caras vivem a semana, quando chega a sexta, sextou. O cara vive para chegar só no sábado e domingo. Ele sobrevive durante a semana. E ele acha que ele vive no sábado e no domingo. Não é assim, irmão? Sim ou não? Mas e nós? Nós não. A gente tem um propósito. Um propósito. Você vive a semana cumprindo o propósito, tendo experiência com Deus, com os irmãos, edificando a igreja, reunindo com os irmãos, reúne na célula, visita um, seja usado na vida de outro, liga para o outro. Você está me entendendo, sim ou não? Vem para o trilho do vencedor, as coisas vão acontecendo. Chega o fim de semana, culto no domingo, no sábado, você se enche de Deus, da vida de Deus. Quando chega amanhã, você fala, é mais uma semana poderosa que eu vou ter de conquista. As portas do inferno vão cair diante de mim, coisa sobrenatural vai acontecer. Amanhã, quando eu chegar naquele escritório, naquele lugar, algo sobrenatural vai acontecer. A vida vai fluir. Você está me entendendo, sim ou não? Por quê? Porque você leva o rio. Fala para o irmão do seu lado, você também leva o rio onde você vai, irmão. Essa é a nossa visão. Cada crente é um sacerdote. Se é um sacerdote, onde você chega, chegou vida, chegou alegria, chegou cura, chegou poder de Deus, chegou salvação. Aonde você chega, o ambiente muda. Por quê? Você não é qualquer um, você é alguém que carrega o Espírito Santo de Deus. Aonde você vai, tem esse ambiente. Fala para o irmão do seu lado, onde você vai, tem esse ambiente, irmão. Eu falo para as minhas filhas, às vezes eu entro num lugar, numa loja, um lugar para comer, às vezes eu falo, tá vazio, daqui a pouco você vai ver. Aí começa a entrar um, entra outro, o ambiente começa a mudar. Fala, eu carrego a prosperidade de Deus. Ah, pastor, você se acha demais. Pode falar que eu me acho, não tem problema, você carrega também. Tá me entendendo? Aonde você chega, a vida de Deus chega.
Onde você chega que tem um enfermo, ele vai ser curado em nome de Jesus. As coisas sobrenaturais vão acontecer. Você está me entendendo? Porque nós somos chamados para isso. 18º, o Espírito e a nossa cooperação. Ou seja, irmãos, quando nós compreendemos o nosso propósito, nós cooperamos com o corpo. Nós cooperamos com o mover de Deus. Nós cooperamos com a igreja. E sabe o que acontece? Coisas sobrenaturais. Deixa eu te falar. Existe uma satisfação que só é possível quando você está cumprindo o propósito de Deus. Quando eu volto para casa no domingo, minha esposa não está aqui, ela é minha testemunha. Às vezes eu demoro a dormir, a pegar no sono, porque eu fico tão empolgado, eu me sinto tão feliz. Você está me entendendo? Eu fico ali, eu falo, nossa, que culto abençoado, Senhor, obrigado. Eu fico ali, eu lembro dos irmãos, eu lembro desse momento que a gente estava junto, reunido, porque é festa. É gostoso festa, sim ou não? Fala para o irmão do céu, você vê o culto como festa ou como um dia de tortura? Ai, deixa eu ir lá, né? Porque senão meu líder vai ficar me ligando. Deixa eu ir lá, né? Porque senão você sabe, se eu não for no culto, a próxima semana eu tô lascado. Não. Tem alegria de reunir com os irmãos. Um senhor aqui na frente, o seu Valdir, ele fala, a sua igreja tem festa toda semana? Eu falo, é festa mesmo, todo culto é uma festa. É maravilhoso viver com os irmãos. Os irmãos, ele disserta porque ele vê os irmãos saindo felizes, fazendo barulho, com criança, né? Você me entende? Isso é algo maravilhoso. O cara acha que o culto de celebração tem que ser aquele negócio. Não. Você está me entendendo? Onde está o Espírito tem liberdade, tem vida, tem abundância. Ou seja, irmão, quando você se torna um cooperador, as coisas acontecem. Pergunta para o irmão do celular, você tem disposição de cooperar com o corpo, com a igreja, com o propósito de Deus? Você consegue entender? Isso é algo sobrenatural. Por quê? Porque Paulo diz, presta atenção, buscai com zelo os melhores dons. Diga para a pessoa do seu lado, dons. A tradução de dons é presente. Presente. Que coisa poderosa. Diga para o irmão do seu lado, Deus está derramando presentes na sua vida. Presentes. É algo poderoso. Por quê? Porque quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus nos chamou para algo, preste atenção, e Deus nos dá presentes para cumprir esse algo. Deus nos dá ferramentas. Você já viu como que é um exército? No exército, você está servindo o exército. E o exército vai fornecer o que para você? Tudo que você precisa, é assim ou não é? Armamento, tanques de guerra, na marinha tem navio, né? Na aeronáutica tem aviões, é tão bonito aqueles aviões caça, com mísseis, com metralhadora, é um negócio bonito de ver, não é verdade? Ele voando. Então presta atenção, todo recurso que você precisa, os dons que você precisa e que Deus quer te dar, eles estão à sua disposição. Fala para o irmão do seu lado, Deus tem dons para a sua vida. Dons esses ministeriais, está entendendo? Para você cumprir o chamado. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo eu não sei qual é, porque eu coloquei todos aqui, mas eu vou ler só um. E ele mesmo concedeu, coloca aí para mim, Efésios 4, do 7 em diante. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos na unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha lá o que a gente leu, que o Espírito Santo transforma. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Que coisa poderosa. Então o que fala aqui? Que Deus chamou como 5 sentidos. Uns para pastores, apóstolos, mestres, evangelistas. Deus chamou cada um com um dom, né? O pastor Wilson até dá o exemplo aqui dos 5 sentidos. Então o apóstolo é como se fosse aquele que tem a visão. O apóstolo é aquele que planta a igreja.
é aquele que é um instrumento de Deus, que ele traz direção. Mas tem também o ouvir, o profeta. É aquele que ouve de Deus e traz a palavra para a igreja. Também tem a boca, o falar, que é o quê? O evangelista. Aquele que tem mais atributos para pregar o evangelho. Né? Também tem o olfato, que é o mestre. É aquele do ensino. Ele está ali farejando, declarando, está ali ensinando a igreja. O que mais? O pastor, que é o tato, é aquele que tem que encaixar cada membro no corpo, cada um na sua posição. Porque o que ele fala aqui? Que quando nós fazemos isso, a igreja é edificada. Fala por mão do seu lado, Deus te chamou para edificar a igreja. Presta atenção, tem a ver com o capítulo de hoje. Um dia Jesus vai voltar. Tem muitos sinais já de que Jesus está voltando. Eu espero que seja antes da gente morrer. Você espera, sim ou não? Tem gente que quando ouve a respeito do arrebatamento, ela fica com medo. Mas eu vou falar depois. Você tem que ficar alegre. Está me entendendo, sim ou não? Por quê? Porque a igreja é a noiva que Cristo vem buscar. Mas essa noiva tem que ficar pronta. Nós estamos edificando a igreja, edificando a noiva. Você está sendo instrumento de Deus. Fala para o irmão do seu lado, você é um instrumento de Deus para edificar a minha vida, irmão. Fala para ele aí. Fala para ele, pode ser usado por Deus na minha vida. Fala para ele aí. Fala para ele aí. Seja usado. Pode ser uma bênção na minha vida. Está me entendendo? Para me edificar, para me abençoar, para ser canal de Deus na minha vida. Está me entendendo, irmão? Deus te chamou para fazer isso. Isso é algo tão poderoso. Mas também nós lemos a respeito. Tem os dons ministeriais, mas também os dons espirituais. Então veja, nos dons ministeriais, não acho que isso é só para o pastor que está aqui tempo integral, como eu, não. Isso é para todos. No nosso meio aqui, em nome de Jesus, tem profetas, tem mestres. Amém? Tem evangelistas. Tem pastores. O líder de célula, ele é um pastor. O pastor da célula, que está ali encaixando os irmãos, sendo o canal de Deus. Está me entendendo? O irmão que está ali, o discipulador, ele também é como um pastor. Como um apóstolo que está ali enxergando, encaixando os membros na rede, sendo um canal de Deus, plantando novas células. Olha que coisa poderosa. Aí tem irmãos, tinha um irmão, uma vez na minha célula, ele disse assim: pastor, eu vou mudar de igreja porque eu tenho um chamado para ser evangelista. Eu falei, irmão, mas é gozado, você fala que você é um evangelista, mas você nunca trouxe uma alma para a célula. Entende? É que a visão dele de ser evangelista é quem? Aquele cara que está batendo na Bíblia lá na Praça da Sé. Uma mulher de saia vai para o inferno, aliás, de calça, você com o cabelo assim e tal. Ele achava que evangelista era assim. Eu falei, não, irmão. Seja evangelista dentro da célula. Traz as pessoas para a célula. Pregue o evangelho. Seja um canal de Deus. Virou a chave na cabeça dele. Está me entendendo? Ele trouxe gente, começou a crescer, se tornou um líder de célula, um irmão muito usado por Deus, porque ele compreendeu que dentro do nosso corpo, dentro do nosso estilo de igreja, na verdade, da Bíblia, como o apóstolo Paulo ensina, tem espaço para todos. Fala para o irmão do Senhor, tem espaço para você crescer, irmão. Está me entendendo? Para você ser usado por Deus ministerialmente. O apóstolo Paulo diz: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, se você almeja um dos 5 ministérios, glória a Deus, que bom. É uma excelente coisa para você almejar diante de Deus. Ele fala. Que coisa poderosa. Amém? É uma alegria tão grande quando alguém me procura, um líder, um discipulador, ele fala: pastor, eu quero ser um pastor também. Investe em mim. É uma alegria para mim isso. Por quê? Porque isso é o que vai acontecer no nosso meio a cada dia. Amém, irmãos? Mas ele também fala dos dons espirituais. Abre aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 1 a 11. Olha que coisa poderosa. Paulo, ele está ensinando aqui como que a gente lidar. Depois ele fala do culto. Aqui ele só vai falar dos dons. Eu acho que deve ser 1 Coríntios 12,
versículo mais ou menos no 3, vou adiantar um pouco. Ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, olha só, visando um fim proveitoso. Conseguiu isso? Um fim proveitoso, porque a um, olha só, agora ele começa a falar dos 12 dons. A um é dado, cadê? Me perdi aqui. Proveitoso, porque a cada um é dado mediante o Espírito. Palavra de sabedoria, diga comigo, palavra de sabedoria. A outro, no mesmo Espírito, é dado palavra de conhecimento, diga palavra de conhecimento. A outro mesmo Espírito, fé, diga comigo, fé. A outro mesmo Espírito, dons de curar, diga dons de curar. A outro, operações de milagres, diga operações de milagres. A outro, profecia, diga profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas a um só o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, cada um individualmente. Que coisa poderosa. Ou seja, olha que Deus dá os dons para todos. Daqui a pouco ele vai falar quando nós nos reunimos. Que coisa poderosa. Sabe por quê, irmãos? Quando você reúne a sua célula, quando nós nos reunimos aqui no culto, tem uma infinidade de dons. Diga para o irmão do seu lado, tem dom de Deus na sua vida. Sabe o que acontece? Preste atenção. Os dons que você recebe, eles vêm como sementes. Eles são pequenos no início. É como a parábola dos talentos. Mas quando você começa a usar o dom que Deus te deu, o que acontece com ele? Ele vai crescendo. Ele vai ficando cada vez mais notório na sua vida. Então ele fala que a uns, ele começa falando palavra de sabedoria. Você sabe o que é palavra de sabedoria? É assim, você está lá reunido com os irmãos orando. Deus te dá uma única palavra às vezes, ou uma frase. Está me entendendo? Você fala, irmão, não sei por que a gente estava aqui orando na célula aqui, ou talvez no culto, no meio do louvor, você veio orar por irmão, e Deus te mostrou uma palavra. De repente cura. De repente, olha, não sei porquê, mas vai sair uma causa que você tinha na justiça. Eu não sei porquê, eu estou sentindo isso no meu coração. Aí veio uma palavra. Você está me entendendo, sim ou não? É uma palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é uma chave para, às vezes, resolver problemas. Para Deus confirmar coisas. E Deus usa a sua boca para falar com o outro. Você está me entendendo, sim ou não? É por isso que Paulo fala, preste atenção, que os dons são para edificação da igreja. Esses dons que ele diz, a maior parte deles, ou todos deles, você não usa para si mesmo. Você usa para o quê? Para abençoar alguém. É uma ferramenta para você, que está em você, que é sua, mas que você usa para abençoar alguém. Então você fala uma palavra de sabedoria, o irmão está lá e fala, opa, essa palavra aí é para mim, irmão, estou orando por isso. Você está me entendendo, sim ou não? Aí o irmão ganha aquela fé. Ele fala, tá feito, Deus falou, Deus usou um irmão que não tinha nada a ver, ele nem sabe da minha situação. Que coisa poderosa. Isso é palavra de sabedoria. Mas ele também fala que existe o que também? Palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento? É você estar orando por alguém, ou você estar num ambiente e Deus te revela uma situação. Olha, aqui tem uma pessoa assim, com o joelho doendo. Você está desse jeito. Você passou por isso. Você passou por tal situação. Você está me entendendo, sim ou não? Aí a pessoa fala, sou eu, tal. Aconteceu isso comigo essa semana. Eu estou desse jeito mesmo que você falou. Isso é uma palavra de conhecimento. Deus te revelou uma situação que estava acontecendo na vida de alguém. Você está entendendo, sim ou não? Ali na célula, ou talvez no culto, ou por alguém que você está orando. Amém? E aí, de repente, você talvez tenha o dom de profecia também. Aí você já profetiza, você fala, irmão, Deus está falando isso aqui para você. É que os irmãos atribuem lá no passado. Tinha muita gente que usava profecia para o quê, irmãos? Condenar. Irmão, Deus falou, muda a sua vida, senão você vai para o inferno. Se converta hoje, raça de víbora. Não, mas o apóstolo Paulo também ensina que a profecia é para exortar, mas para consolar. A profecia consola, ela dá direção,
ela mostra um vislumbre do futuro. Ela acende uma luz para a pessoa ver coisas que ela não está conseguindo ver adiante dela. Você está me entendendo, sim ou não? Olha, Deus está falando isso daqui e tal, não sei o quê. E a pessoa ganha aquela esperança e ela fala, isso é para mim. Deus está falando comigo, está confirmando no meu espírito e eu recebo. Amém? Ele fala também do dom da fé. O dom da fé é mais do que a fé normal. É um dom para causas impossíveis. É um dom sobrenatural. Mais do que uma fé normal. É algo que é mais aparente. Amém? Mas ele fala também dons de curar. Talvez você tenha pedido nesses dias. Deus vai te dar em nome de Jesus. Amém? Dom de curar os enfermos. Você impõe as mãos, ora, os enfermos são curados. Mas é como eu te falei, tudo começa como uma semente. Às vezes você vai começar orando por alguém para curar de dor de cabeça. Daqui a pouco você está orando por um paralítico, ele andando. Amém? Porque o dom vai crescendo. O dom vai manifestando. O que mais que ele fala? Dom de operação de milagres, que é um negócio evidente, poderoso, sobrenatural. O que mais que ele fala? Discernimento de espírito. Você está orando, Deus te discerniu. O espírito está agindo na vida da pessoa. Um demônio específico está agindo na vida, na família, em alguma situação. E aí você ora e as coisas acontecem, cadeias são quebradas, o sobrenatural se manifesta. Amém, irmãos? Esse é o discernimento de espírito. O que mais? Variedade de línguas. E aí todos devem orar em línguas, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que ora em línguas, por isso que eu falei que a maior parte dos dons são para edificar outro. O único dom aqui que é para se edificar a si mesmo é o dom de línguas. Por quê? Quando você ora em línguas, você edifica-se a si mesmo. Está me entendendo? Mas a oração em línguas é necessária. Ore todos os dias em línguas, crie o hábito. Separar um momento seu do dia para orar em línguas. Por quê? Deus quer falar com você quando você está orando em línguas. Enquanto você está orando em línguas, você está orando por coisas que é o Espírito orando, o apóstolo Paulo diz. Não é você, talvez coisas que você nem conhece, mas você está orando no Espírito, porque é o Espírito que está orando. O que mais que ele fala? Que quando você ora em línguas, você edifica-se assim mesmo. Talvez você está ali com a mente confusa, atribulado, precisa tomar uma direção, tantas coisas, você começa a orar em línguas e a coisa começa a ficar clara, Deus começa a te dar direção, a te mostrar, as coisas começam a mudar, começa a te dar uma força espiritual, você vai ganhando uma fé, amém, irmãos? E o último que ele diz é o quê? O dom de interpretação, né? De repente lá na célula o irmão começa a orar em línguas, o outro vem e interpreta, traz a interpretação do que o outro está falando em línguas, o outro lá já recebe a palavra, tem algo sobrenatural acontecendo. Esses são dons que Paulo fala na igreja de Coríntios. E ele depois, né, nós vemos aqui no capítulo 20, que é o capítulo de ontem. Irmãos, pensa, você fala assim, pastor, mas por que precisa tudo isso na igreja? Irmãos, presta atenção. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles vivem em comunhão. Quando Deus foi criar o homem, Deus disse o quê? Eu vou fazer, foi isso? Não, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Nossa! Você vai ouvir isso na primeira matéria do CTL. Deus, ele é plural. Deus não vive uma vida individual. Por que Deus não derrama todos os dons sobre uma pessoa apenas e fala, edifica você sozinho a igreja? Não, porque Deus quer se manifestar na pluralidade. Ele quer que todos sejam usados por Ele. Fala para o irmão do seu lado, seja usado por Deus para me abençoar. Fala para ele aí. Você está me entendendo? Uns edificam os outros. Uns abençoam os outros. Eu tenho certeza que você se converteu porque alguém orou por você. Foi assim ou não foi? Eu tenho tanta gente que orava por mim. Às vezes eu acordava de madrugada e minha mãe levava a gente lá em casa. Eu só abri o olho assim. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Pai. O que minha mãe está fazendo? Hora dessa. Aí eu estou aqui. Tá entendendo? Outra vizinha lá da minha mãe orava por mim também. Oh, meu Deus, você está me entendendo? Que coisa poderosa. Você está aqui porque alguém orou por você, irmão. Alguém clamou diante de Deus pela sua vida, pela sua família, por você. Você está vendo como é maravilhosa a pluralidade dos dons? Todo mundo vai sendo usado por Deus. Você vê como é poderoso reunir em célula. Porque quando você está na célula, é maravilhoso porque todo mundo pode ser usado por Deus. Todo mundo pode abrir a boca. Todo mundo pode ser canal de Deus. Você está me entendendo, sim ou não? E essa é a maravilha do tipo de reunião que nós temos.
Paulo fala que deve ser assim. Um tem salmo, né, lá em 1 Coríntios 14. Olha, ele fala direito o que acontece no culto e na célula. Ele diz, um tem salmo, lá na célula tem louvor, tem ou não tem? Tem salmo, tem alguém lá que dirige o louvor, leva o louvor, canta com os irmãos, o outro tem palavra, o outro compartilha, o outro tem oração. Cada um vai manifestando o dom que Deus te deu. Fala para o irmão do seu lado aí, usa o dom que Deus te deu. Está me entendendo? A vida cristã não é um negócio egoísta, irmãos. A vida cristã é um negócio corporativo. Você fala, eu já ouvi isso em algum lugar na empresa. É até o meio empresarial usar isso, corporativo. Porque Deus se manifesta por meio do corpo. Por meio do corpo. A mão tem que se manifestar para matar minha sede. Tem ou não tem? Aí passa pela boca, faringe, laringe, vai até a barriga, refresca, dá aquele negócio bom, sacia a sede, o corpo se sente bem. Mas olha quantas partes do corpo tiveram que trabalhar para resolver a sede do corpo. Sim ou não? Você consegue compreender? Fala para o irmão do seu lado, as coisas são muito melhor quando você é usado por Deus, irmão. Fala para ele. Você consegue entender como a igreja viva hoje se manifesta? Um dia eu estava passando pelos canais aí da vida, da internet, e um pastor estava pregando, e ele falou assim, cada pessoa tem a sua função, mas ele dizia assim, a minha função é ser pastor de vocês, pregar, e a sua é você vir no culto, você adora a Deus, ouve a palavra e dá o dízimo. Eu falei, puxa, mas tem mais do que isso. Você está me entendendo, sim ou não? Você foi chamado para ser um canal de Deus. Eu naquela hora eu falei, isso é completamente fora do que a gente vive como igreja. É completamente fora do que Paulo fala. Então incentiva, eu quero incentivar você a crescer. Pastor, eu quero ser usado nesse ambiente do culto. Entra no louvor. Seja usado por Deus. Vem no louvor lá, pastor, eu tive uma visão. Eu vou falar, irmão, pega o microfone e compartilha com a igreja. Eu tenho a profecia, vem aqui e compartilha com a igreja. Qual o problema? Rompe com essa timidez, só por irmão do seu lado aí, rompe com essa timidez aí, irmão. Não, eu tenho uma palavra para o fulano de tal. Vai lá no meio do louvor e fala, irmão, Deus tocou aqui o meu coração. Sabe qual é o problema, irmãos? Às vezes você tem dons que você não usa, porque você pensa que tem que ser assim, ó. Você pensa que você tem que chegar todo no xaramanaia para falar pro irmão, ô xaramamamamamamamá, então eis que te digo, porque Deus está falando agora. Não. Você está me entendendo? Se for assim, amém. Preste atenção. Se for assim, amém. Tem irmãos que fluem desse jeito e é poderoso. Mas talvez Deus, de uma maneira simples, coloca uma impressão no seu espírito. Você vem e fala, irmão, eu estava aqui orando, o Senhor colocou isso no meu coração. Eu creio que Deus quer falar com você isso. O irmão vai testificar na hora, ele vai falar, puxa vida, Deus está falando comigo. Deus está confirmando uma situação. Deus está confirmando uma decisão que eu preciso de tomar. Você está me entendendo, sim ou não? Porque às vezes você mistifica muito as coisas de Deus. O Espírito Santo já está em você. O maior mistério de Deus está aí dentro de você. E Ele quer falar através da sua boca. Olha esses dons que nós lemos em Coríntios. Todos eles são usados através do quê? Da boca. Você precisa falar. Fala para o irmão do seu lado. Fala. Como o pastor Wilson diz aqui, ele diz, não tem membro no corpo chamado para ficar calado. Não tem, porque fala na célula, compartilha, edifica os irmãos, ora por alguém, compartilha o louvor, tem uma profecia, seja canal de Deus, irmão. Você vai abençoar demais quem está do seu lado, amém? E vai cumprir o chamado de Deus. Olha o que nós lemos hoje aqui para a gente encerrar e orar. Apocalipse 22, verso 1, por favor. Olha o que diz. Então mostrou o rio de água da vida, brilhante como um cristal, e saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Lembra a árvore da vida que estava no Éden? Está aqui, ó. Que produz 12 frutos,
dando o seu fruto mês em mês. Todo mês tem um fruto. Não para de dar fruto. Que coisa poderosa. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Lembra da visão lá de Ezequiel? Olha aqui, ó. Vai ser remédio a folha. Olha o que está falando aqui João em Apocalipse. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, do Cordeiro. Os seus servos servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz e da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão, diga comigo, reinarão, pelo século dos séculos. Ou seja, fala para o irmão do Senhor, você foi chamado para reinar. Está me entendendo? Você foi chamado para reinar. Quem cumpre o propósito, quem é canal de Deus. Agora pensa, aqui, o que nós estamos vivendo aqui é só o treinamento da eternidade. Fala para o irmão do Senhor, você está sendo treinado para a eternidade, irmão. Você está sendo treinado para reinar com Cristo. Primeira semana, o poder de Deus quer manifestar na sua vida e através da sua vida, amém? Amém? Deus vai te usar para manifestar poder, coisas sobrenaturais vão acontecer. Segunda semana, o Espírito Santo está te transformando. Você tem que fazer uma maturidade no Espírito, lá você vai ouvir. As últimas 2 matérias são sobre isso, o reino e a volta de Jesus. Jesus vai voltar. As portas da Nova Jerusalém são de pérola. Pérola é um negócio que simboliza na Bíblia transformação. O Espírito Santo está fazendo o que dentro de você? Te transformando, te fazendo parecido. Lembra que nós lemos em Efésios 4? A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. O Espírito Santo quer te fazer como Cristo Jesus. O varão perfeito. Está me entendendo? Por quê? Porque Deus te chamou para reinar com Ele. Terceira coisa, irmãos, é impossível alguém que não gosta de viver igreja e falar assim, eu quero ir para o céu. Porque o céu tem que estar lotado. Fala para o irmão do céu, o céu tem que estar lotado, irmão. Vai ter espaço para todo mundo, mas o negócio é o seguinte, no final o céu tem que estar mais cheio do que o inferno, sim ou não? Ou você quer que o inferno esteja mais cheio e você esteja no céu lá de boa, com maior espação? Embora lá não vai ter aperto, em nome de Jesus, com certeza não. Mas eu te digo, vai ser um lugar povoado, em nome de Jesus. Amém? Populoso, grandioso. Mas o que nós estamos lendo aqui? Que Deus nos chamou para reinar pelo século dos séculos. Você vai ouvir isso no curso de maturidade. A Bíblia também diz que os vencedores vão reinar no milênio. 1000 anos, séculos dos séculos. 1000 anos, você vai reinar com Cristo. Você está me entendendo, sim ou não? O Espírito Santo está aí dentro de você e de mim, realizando uma obra perfeita em nós. É por isso que nós temos que ser usados por Deus aqui na terra. Por quê? Porque um dia nós vamos reinar com Ele. Reinar com Ele. Você vai liderar. Então não se intimide em liderar uma célula. Não se intimide em liderar a sua família. Não se intimide em ser um discipulador na igreja. Não se intimide em ser aquele que quer crescer ministerialmente. Por quê? Porque um dia nós vamos reinar em nome de Jesus com Ele pelos séculos dos séculos. Queria chamar a equipe de louvor? Pelos séculos dos séculos, pelo milênio. 1000 anos. Nós somos chamados para reinar com Ele quando Jesus voltar. Você está me entendendo? Sim ou não? Você pode ouvir mais sobre isso no curso de maturidade. Ou ler o livro do pastor Aloysio, Apocalipse sem mistério. Então veja, vai acontecer. É fato. E Deus está nos preparando para isso. Diga para o irmão do seu lado, Deus está te preparando para isso, irmão. Então veja. Seja usado por Deus para edificar a igreja. Sabe por quê? Presta atenção. No céu não vai ter enfermo para você orar e ser curado. Amém? Amém? No céu você não precisa dar uma profecia para a pessoa, porque ela já está lá vendo o Senhor, mano. O que você vai ter para falar para ela melhor do que ela ver o Senhor?
Está me entendendo? No céu você não precisa ter palavra de conhecimento. Olha, tem um demônio tentando arrancar sua salvação. O cara já está lá no céu. Você entende? Lá você não vai precisar usar nenhum dos dons. Os dons são para onde? Fala para o irmão do seu lado, os dons são para o aqui e para o agora, irmão. Está me entendendo? Os dons são para você edificar a igreja aqui e agora. Para você ser usado aqui, na eternidade já foi, acabou, finish. A oportunidade já foi. Agora é agora. É agora. Fala para o irmão do seu lado, é agora que eu estou precisando de você. É agora que eu estou precisando de você para me ajudar. Para edificar a minha vida, para ter fé. Você está me entendendo? É agora que você tem que ser canal de Deus para orar por alguém. É agora que você pode ser uma bênção de Deus na vida do seu irmão, para que ele cumpra o propósito de Deus. É agora que você vai ser instrumento de Deus na igreja. É agora. Não espere amanhã, não espere outro dia. É agora que você vai ser usado por Deus, aonde você for, na escola, no trabalho, na sua rua, lá na célula, quando nós nos reunimos aqui como igreja, na conferência semana que vem, amém? Eu quero te ver lá, em sexta-feira. Nós estamos juntos. A nossa Páscoa é a conferência, nós juntos lá, nós vamos sentar todos juntos. Um exército lá da Videira Freguesia, amém, irmãos? Então veja. Seja canal de Deus nesses dias. Não seja intimidado. Não ache que você é qualquer um. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Oh, Espírito de Deus. Vamos tocar alguma para a gente poder orar para os irmãos, fluir dos dons, entendeu? Irmão, ser canal de Deus. Pode ser.